paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal ADC Educacional. Aqui quem vos fala é a irmã Lidiane e estarei com vocês em mais uma pré-aula dos nossos adolescentes. Sejam muito bem-vindos. E a nossa aula de hoje, a nossa pré-aula, ela tem por título A Questão da Fé na Carta aos Hebreus, lição de número 4. Então, lembrando que nós já estamos de trimestre novo e vamos hoje finalizar a carta aos Hebreus. Então, se você perdeu alguma dessas lições, né? Nós dividimos a carta aos Hebreus ali em 3 lições. E aí, se você perdeu, já entra no nosso canal e veja, compartilha com seus amigos, se inscreva. Então, vamos nessa caminhada, mais uma vez, em mais uma pré-aula, né? Que é a nossa pré-aula de hoje. Mais uma vez, vamos falar o título, A Questão da Fé na Carta aos Hebreus. Nós vamos ter a leitura bíblica em classe em Hebreus 11, do 1 ao 6. A mensagem vai dizer: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Hebreus 11 e 6. Nós vamos ter 3 objetivos nessa lição. Quais são esses objetivos? Primeiro, explicar o conceito bíblico de fé. Segundo, apresentar a galeria dos heróis da fé. E terceiro, destacar a importância da fé na vida do cristão. Então, aqui eu já entro com uma dinâmica para você, professor, fazer na sua sala com os seus adolescentes. E aí, uma dinâmica bem simples. A nossa lição de hoje, ela vai falar sobre a importância da fé da carta aos Hebreus. Então, nós vamos ter aqui 2 tipos de fé. Ah, irmã, mas fé não é uma só? A Bíblia vai dizer, o próprio Cristo vai dizer, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem pedir para esse monte sair de um lugar e para o outro, ele vai. Então, nós aprendemos o quê? Que a nossa fé, ela pode começar minúscula, pequena, mas assim como aquele grão de mostarda, ele se torna uma grande árvore, a nossa fé também, ela vai crescendo até se tornar perfeita. Então, você vai precisar de 2 balões e aqui você vai encher um pouquinho, né? Deixar ele molinho. E o outro você vai colocar algo dentro dele que você vai deixar ele bem firme, né? Então, aqui eu fiz uma bolinha de meia. Não foi eu, foi meu filho que fez. E aí eu coloquei aqui dentro desse balão, né? E deixou ele bem firme, aí você vai pegar algo que deixe um balão bem firme dentro, tá? Então, o que que você vai fazer? Eu vou dar o exemplo de Débora, que tinha uma fé firme, sólida, e Baraque, que também tinha fé, mas que era uma fé meio, né? E estava ali em fase de crescimento ainda. Então, você vai usar com seus adolescentes na sua sala o exemplo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Então, nós vamos ver Débora, a fé de Débora e a fé de Baraque. Lá em Juízes 4, vai dizer que Débora, ela chega para Baraque e ela diz assim, se prepare, Baraque, porque hoje é o dia em que o Senhor, ele vai marchar na sua frente e vai entregar Císera em suas mãos. Quem era Císera? O comandante do exército inimigo de Israel, né? E aí, quando Débora, ali inspirada por Deus, vai levar a estratégia de batalha para Baraque, Baraque vai dizer: Débora, eu só vou para a batalha se você for comigo. Era aquela fé, ó. Ele tinha fé, mas ele disse: eu só vou se você for. Não era uma fé ainda. Vê que eu tô apertando o balão e ele tá se movendo para todo lado? Débora não. Débora disse: ok, eu vou com você. Mas a honra não vai ser sua, a honra vai ser de uma mulher. Porque Débora, se você apertar aqui esse balão, ele não vai, ele é firme.
né? Então, a fé de Débora era assim. Débora já tinha uma fé sólida, mas firme, né? As provações, elas vão fazer isso conosco. O próprio Deus vai falar isso, que nós somos provados e a provação, ela vai fazer a nossa fé crescer, amadurecer, ficar mais firme. Nós vamos detalhar no decorrer da lição mais sobre isso, mas aí você, professor, já entra com essa dinâmica e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te direcionar naquilo que você precisa falar com seus adolescentes, ok? Então, nós já vamos para a nossa introdução, que vai dizer: fé é algo essencial para a vida humana e indispensável para o relacionamento com Deus. Nós vivemos em uma sociedade que valoriza as ideias científicas, a matemática e tudo aquilo que é concreto. Por isso, muitas vezes as pessoas vivem com fé, as pessoas que vivem com fé são alvo de críticas. E até de brincadeiras humilhantes. Isso acontece porque a fé não pode ser percebida ou compreendida por aqueles que não andam com fé. Mas nós, cristãos fiéis, nós caminhamos por fé. Então, nós vamos ver que nós, seres humanos, nós cremos naquilo que a gente vê, é o natural do ser humano, né? A ciência, ela vai crer também nisso. A gente vê algo concreto, sólido, mas quem vive em Cristo precisa crer. O próprio Deus vai dizer: quem se aproxima de mim precisa crer que eu existo. Então, nós precisamos crer que Cristo veio, morreu por nós. Ah, irmã, mas me detalha melhor como que é isso. Nós já vamos para o primeiro tópico que vamos nos aprofundar mais sobre isso. Mas você, professor, já pode direcionar seus alunos para que eles façam esses tipos de pergunta. Mas como assim, professor? Dê algum exemplo. Então, nós vamos ver que até onde trabalhamos, nós vamos ver pessoas que, por não viverem em Cristo, ainda não ter esse caminho de fé, eles vão fazer brincadeiras. Esses crentes são tudo doido, eles acreditam no que nem existem, né? Porque quem acredita que Cristo veio, morreu por nós, precisa ter fé, né? E muitas pessoas que ainda não estão nesse caminho, não têm essa fé ainda. E você pode direcionar o seu aluno para que ele conte algumas experiências, né? E eu tenho certeza que vai ter muitas histórias para contar, né? Então, vamos nos aprofundar um pouco mais agora no primeiro tópico, que vai falar o que é fé. Então, nós vamos ver agora a definição do que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está lá em Hebreus 11:1. Aí vamos ver que a palavra fundamento, ela vem do grego e ela tem o sentido de certeza, garantia, segurança. E a palavra prova, né, ela vem também do grego e tem o sentido de evidência, de firmeza, né? Então, nós não cremos em ilusões ou pensamentos positivos. Isso que é fé, então, é pensamento positivo, são coisas que eu crio na minha mente. Não, não é nada disso. É a plena certeza de algo que nós ainda não vimos ali presencialmente, ali concreto, mas que nós cremos que existe e que nós vamos receber. Nós não precisamos ver ali concretamente para nós recebermos. Pelo contrário, nós cremos, por isso nós recebemos, né? Então, nós agimos na contramão do mundo. O mundo, para ele crer, ele precisa ver, ele precisa ter algo concreto. E nós não. Nós primeiro cremos e depois nós recebemos, né? Então, cremos na eternidade, nós cremos que há um céu preparado para nós.
A Bíblia vai falar algumas coisas sobre o que está preparado para nós na eternidade, mas nós não vimos isso concreto ainda, mas nós cremos que nós vamos andar nas ruas de ouro. E aí você, professor, direciona para esse caminho com os seus alunos, e aí eu tenho certeza que vai ser bênção. Tá, irmã, mas como que você me garante isso, que nós vamos receber isso? Porque nós fazemos e cremos no que cremos com base no caráter de Cristo, né? No caráter de Deus. A nossa fé, ela descansa tranquilamente, confiantemente, porque nós cremos no caráter de Deus. Deus, ele é imutável, nele não há maldade. E tudo que está escrito na palavra, nós cremos que irá se cumprir na íntegra, né? A Bíblia é a nossa regra de fé, é o que nós cremos. E aí você direciona os seus alunos para esse lado, que eu tenho certeza que vai ser bênção, e eles vão entrar ali no mundo que os adolescentes, muitas pessoas olham para eles e pensam, mas eles não têm, são tão novinhos, não têm história para contar. Mas tem, irmãos. Os adolescentes têm vida com Deus e eles têm muitas experiências para contar. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Então, nós já vamos para o segundo tópico, que vai falar grandes exemplos de fé. Então, nós vamos entrar aqui em Hebreus 11, né? Já vimos o que é fé e já vimos também algumas experiências aqui do nosso dia a dia, mas nós vamos olhar agora para Hebreus 11 e vamos ver que a carta aos Hebreus, ali no capítulo 11, trata-se de pessoas que pela fé escolheram obedecer a Deus, chegando até mesmo a arriscar a própria vida. E nós vamos citar alguns aqui, como por exemplo, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, né? Essas pessoas viveram para ver a chegada do reino, mas não conseguiram ver essa chegada do reino. Mas eles tinham a certeza da sua cidadania futura que estava garantida. Dessa forma, foram capazes de suportar todo tipo de sofrimento, sendo aprovados por Deus. Partiram deste mundo com plena certeza de que receberão juntamente conosco o prêmio da vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós vamos ver ali tantas pessoas, homens e mulheres. Aqui nós só citamos alguns, e a própria Bíblia, lá em Hebreus 11, vai falar também que demoraria muito tempo para citar todo mundo, né? Aqui é só alguns, e você, professor com o seu adolescente, já pode até perguntar a outras pessoas da Bíblia também que tiveram fé. Teve homens e mulheres que tiveram fé, e essas pessoas, porque elas tinham no coração a fé firme, convicta, né? Essas pessoas, elas sofreram todo tipo de perseguição, elas foram maltratadas. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus todo, vocês vão ver que o próprio Deus vai dizer, a terra não era nem digna dessas pessoas. Muitas morreram, muitas fizeram exércitos inteiros fugirem. E aí você, professor, já entra com seu adolescente, entrando nesse tema de que nós também vamos passar por lutas. O próprio Cristo disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim como os nossos irmãos do passado sofreram, mas venceram, porque eles não olhavam aqui para essa terra, para as coisas passageiras, mas eles olhavam para a eternidade. Então, nós, muitas vezes, e aí você, professor, já pede até para algum dos seus adolescentes dar um testemunho ali, eu tenho certeza que eles têm história para contar. Nós, muitas vezes, o irmão só olha com a cara fechada para nós, ou não dá a paz do Senhor, a gente já diz, vou largar Jesus. Mas o Senhor é aquele que está conosco, né? Agora, no terceiro tópico, nós vamos ver isso.
que o Senhor, neste processo de dificuldade, tanto dos nossos irmãos do passado como nós hoje, o Senhor está nesse processo conosco. E é nos momentos mais difíceis que o Senhor se apresenta e que nós vamos ver coisas extraordinárias acontecerem. Lembrando que o escritor da carta aos Hebreus vai escrever aos irmãos que estavam passando por lutas, por provações, que estavam sendo tentados a abandonar a fé. Você lembra lá da dinâmica, né? O que não pode acontecer é o balão estourar, né? Que aí é apostasia. Não pode. A gente pode, aqui, ó, ser bem amassado, a nossa fé vai para um lado, mas a gente não pode perder a fé, né? Então, o nosso Deus vai estar conosco, vai nos ajudar. Esses irmãos, eles foram aprovados por Deus, eles não desistiram. Podem fazer o que quiser, mas a nossa fé ninguém arranca, né? Ninguém consegue chegar lá. A luta vem, a prova vem, e aí você, professor, já fala com seus adolescentes, eles vão contar ali muitas experiências que eles já passaram. Amém? Então, nós já vamos para o terceiro tópico, que vai falar fé para seguir em frente. Então, nós vamos ver a importância da fé na vida do cristão. Então, vamos ver que a Bíblia revela que nós somos, pela fé, salvos. Está lá em Efésios 2:8, que vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós somos justificados, né? Está lá em Romanos 5:1. Nós temos paz com Deus através de Cristo, pela fé. E que vivemos e vencemos o mundo, né? Portanto, ela é indispensável, é comum ao cristão viver momento em que sua fé é provada. Lá em 1 Pedro 1, do 6 ao 7, vai falar que a nossa fé, ela é provada, assim como o ouro é provado no fogo. O nosso Deus, ele vai provar a nossa fé. Ah, mas por que, irmã? Por que Deus faz isso? Para que a nossa fé venha crescer, para que nós venhamos nos tornar mais fortes. Lembra que nos heróis da fé, lá em Hebreus 11, vai dizer que esses homens e mulheres fizeram exércitos inteiros fugirem. Lembra de Baraque? Lembra de Débora? Né? A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele vai confundir ali os inimigos e eles vão fugir. E Cícera também vai fugir e vai ser morto. E aquele exército inteiro foi destruído porque Deus estava com eles no momento mais difícil. Então, assim como o ouro, ele vai para o ourive, ali a pepita de ouro bruta, ela vai para o ourive, ela é derretida, é tirado tudo que não é ouro, e ali se torna um metal, essa aliança aqui, se torna um metal duro, irmão, que você pode bater, e ele não vai quebrar. Então, nós saímos das provações bem mais fortes, porque quando vem outra provação, você já suporta, você já sabe, não, Deus está comigo, Deus vai me fazer vencer. E aí você, professor, direciona os seus alunos para isso, que a prova não é para nos matar, né? Provação é uma coisa, tentação é outra, né? Distinguir aí entre um e outro. Deus não nos tenta, quem nos tenta é o inimigo, Deus nos prova. Mas o Senhor sabe que nós somos pó, até onde nós suportamos. E Ele está conosco nesse processo, e aí direciona os seus alunos para esse caminho, que eles vão passar por lutas, dificuldades, mas o Senhor vai estar com eles, eles vão sair mais fortes disso, né? Então, nós devemos manter o olhar firme em Jesus, o aperfeiçoador da nossa fé. Por isso, podemos dizer com toda a confiança, o Senhor é o meu ajudador. Portanto, não temerei o que me pode fazer os simples mortal. Está lá em Hebreus 13:6. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Pode parecer assim algo, uau, irmã, aí foi pesado. Mas é a realidade, irmãos. Aqui nessa terra é tudo passageiro. Nós devemos permanecer firmes com o olhar no Senhor Jesus, sabendo que o mais difícil Ele já fez na cruz por nós, e Ele é o nosso ajudador, o nosso aperfeiçoador. Amém? Então siga firme. Vamos ver a nossa conclusão que vai dizer:
A fé é mais do que um conjunto de crenças intelectualmente coerentes. Fé é a confiança no caráter de Deus e em sua palavra. É a convicção de que Deus cumprirá todas as suas promessas, independente das circunstâncias. Fortaleça sua fé dia a dia, através do conhecimento da palavra e de uma vida de oração. Então aqui está a receita. Ai, irmã, mas eu não estou conseguindo, eu estou passando por um momento difícil, não estou conseguindo. Irmão, corra para a palavra de Deus, corra para a oração. Porque aqui para finalizar, eu já deixo para vocês. Porque é nesses momentos que Deus vai se apresentar. Muitas vezes na minha vida, e aí eu deixo aqui o meu testemunho já para vocês, muitas vezes na minha vida, quando eu pensei, não vou aguentar, não vai dar, eu corria para a palavra de Deus e lia, e eu via o quanto Deus é grande, e eu imaginava assim, se Deus fez na vida desses homens, dessas mulheres, por que não na minha? Deus não mudou, Deus continua o mesmo Deus todo-poderoso. E aí, nessas palavras, eu me firmava e eu ia para a oração, Deus falava comigo, me direcionava. Então, é ali que Deus vai te fortalecer, que Deus vai te fazer vencer, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que esta lição tenha sido bênção na tua vida. Para você, professor, para você que está nos ouvindo, que o Senhor é o teu ajudador. O Senhor é aquele que está contigo nos momentos mais difíceis. Então, permaneça com o olhar firme em Jesus, siga em frente e tudo vai dar certo. Amém, meus irmãos? Um abração, a paz do Senhor Jesus para todos. Até a próxima aula. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.